Eu acho que o Lula errou. Eu vou explicar por que eu acho que o Lula errou. Eu acho que essas falas do Lula deveriam ter sido faladas 4 meses atrás. Esse foi o erro do Lula. O Lula tá falando, Chico, o óbvio. A gente pode enfileirar personagens históricos que desde 1948 comparam a política de Israel com os nazistas e os fascistas. Vamos começar então rapidinho para mostrar para vocês. Eu separei para o pessoal mostrar um print aqui, uma carta aberta publicada no jornal The New York Times em 1948, tá aí ela, ó. Essa carta aberta foi publicada no New York Times em 48, 3 anos depois do final da guerra. Sabe quem assinou essa carta, Chico? Albert Einstein, Hannah Arendt e outros proeminentes e famosos intelectuais judeus que fugiram do Holocausto. Vamos ler a primeira frase desta carta para mostrar que essa polêmica sequer é uma polêmica, sequer é nova, sequer é inédita. Eles falam que dentro de um fenômeno que disturba o nosso tempo, eles estavam falando aqui de um partido que foi fundado em Israel, um partido de direita conservador, que se tornou o Likud, que é o atual partido do Netanyahu. Eles criticam aqui o partido, o Freedom Party, e o seu líder, à época, que viria a se tornar depois primeiro-ministro de Israel, e olha o que falam aqui, Albert Einstein, vamos chamar Albert Einstein de sionista, Chicos? Vamos chamar Hannah Arendt de sionista? Olha o que falam os dois nessa carta pública, publicada no New York Times. A criação desse novo partido, esse partido político, está muito próximo em organização, métodos e filosofia política e approach social ao nazifascismo. Isso aqui está escrito e assinado por São antissemitas, é? E Ana. São antissemitas. Vamos chamá-los de antissemitas? É. Vamos dizer que é um exagero? É um exagero? Chico, atenção, é importante. Isso aqui é 1948, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, eles não tinham acesso a nada que acontecia em Gaza na época. Aliás, o que acontecia na Palestina na época não é nem perto do que acontece hoje. Hoje é 1 milhão de vezes pior. Eles chamaram esse partido que se tornou o partido do Netanyahu, hoje, de um partido muito próximo em métodos de assassinato, de perseguição, de prisão, método, com o partido nazista em um momento que era muito mais tranquilo, entre aspas, do que hoje. Nós poderíamos enfileirar aqui para nossa audiência, assim, ó, dezenas de intelectuais, jornalistas, juristas, médicos, sobreviventes do Holocausto, dezenas de judeus que compararam o regime de Israel em determinados momentos históricos como esse de hoje. Não é comparar o povo judeu. Essa é a grande armadilha que essas pessoas tipo Conib, o ministro lá de Israel, o Stand With Us do senhor André Last, eles querem que a gente acredite que nós estamos falando que os judeus todos são nazistas. Isso é uma falácia, uma mentira, uma sem-vergonhice e uma vagabundagem intelectual. A gente tem que deixar isso bem claro. Ora, nós não criticamos o governo Bolsonaro aqui no Brasil, mostrando as ligações do governo Bolsonaro, inclusive com nazistas e com neonazistas, mostrando o genocídio na pandemia. Por acaso nós estávamos criticando todo o povo brasileiro? Ora, Chico, pelo amor de Deus, ou nós somos um bando de idiotas que esses caras acham que são, ou nós acordamos cedo todos os dias, tomamos água, comemos direito e botamos o cérebro para funcionar. Então a primeira coisa é essa. Vocês não têm o monopólio da definição histórica do que é um assassinato em massa. É preciso também, como dizem vários intelectuais ao longo da história, dessacralizar a excepcionalidade do Holocausto na Alemanha. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é usado como se fosse... A Hannah Arendt falava isso. A Hannah Arendt, quando ela é convidada para escrever uma série de artigos para a revista New Yorker nos anos 70, e ela vai até Israel, vai a Berlim e escreve os artigos que depois se transformariam no livro que ela fala sobre o Eichmann, ela fala o seguinte: não há nada de excepcional no Holocausto, não há nada de desumano no Holocausto. O grande problema do Holocausto é que, como já aconteceu em outros momentos históricos, e podemos comparar métodos, número de mortos, o que desejarem comparar, ele é
duramente e tristemente humano. Os bolsonaristas, incluindo a Bia Kicis, que quer o impeachment do Lula agora, recebeu a neta do ministro da propaganda do Hitler no Brasil. O senhor Cláudio Lotenberg ficou calado, mudo. Pelo contrário, recebeu o senhor Bolsonaro em 2018 na Hebraica do Rio de Janeiro, sob aplausos. É essa gente que vai querer nos dizer qual é a definição histórica, qual é a intelectualidade que nós temos que usar. O que acontece hoje em Gaza é um genocídio. E como eu falei, para encerrar esse raciocínio, hoje pela manhã, como você comentou, Chico, olhem a fala do Lula. Duas coisas me chamam a atenção e vejam como o discurso foi manipulado e comprado alegremente pela nossa imprensa num domingo que não tinha pauta e aproveitou para surfar nessa história. Primeiro, o Lula não cita uma vez sequer a palavra holocausto, uma vez sequer. Uma. Segundo, o Lula fala que o que acontece hoje em Gaza é comparável quando, Chico? Quando Hitler decidiu perseguir os judeus na Alemanha. Do momento em que Hitler decide perseguir os judeus na Alemanha, que eram menos de 1% da população, foram usados como bode expiatório, como os agentes do mal, como os inimigos a serem combatidos, perseguidos, apanharam, morreram, massacrados, uma população que foi massacrada. Quando Hitler decidiu persegui-los, Chico, não havia 6 milhões de mortos. Quando Hitler decidiu persegui-los, Chico Sá, não havia campos de concentração. Quando Hitler decidiu persegui-los, não havia campos de extermínio e a solução final. Portanto, ora, ou falta leitura, ou falta interpretação de texto, ou não conhecem a análise do discurso, ou nós estamos diante de um bando de acelerados, de um bando de cretinos que estão respondendo a uma coisa que o presidente não falou. Não teria problema nenhum, Chico Sá e Chico Pinheiro, e nós criticarmos Lula aqui. Eu canso de criticar. Essa foto é emblemática porque tem o escritor Primo Levi, sim, um daqueles beliches, que é um dos meus escritores preferidos, aliás, que escreveu um dos mais brilhantes sobre a história do Holocausto, que é Sequestro é um Homo, né? Sisto é um homem, e depois escreveu um outro livro brilhante sobre o resgate dos russos ao campo de Auschwitz, onde ele estava preso. Aliás, eu visitei 2 vezes o campo de Auschwitz, não foi uma só. Na segunda, levei meu pai e meu tio, escreveu um livro chamado La Trégua, A Trégua, que é brilhante também. Nós vamos nos ater ao que foi dito. O Lula merece críticas. Agora, merece críticas por ter demorado para tomar essa posição. E hoje, Chico, para encerrar esse raciocínio, a expectativa da imprensa brasileira, dos tuiteiros de plantão, dos especialistas de Araque, das pessoas que torcem mais pelo coração do que pela razão, é que o mundo se voltasse contra o Lula. Sabe o que aconteceu hoje? 27 dos 28 países da União Europeia pediram um cessar-fogo em Israel. Países como Espanha, Holanda, 27 dos 28, não nos foi informado qual foi o único que não aceitou. E aí, só rapidinho para encerrar o raciocínio, para deixar a nossa audiência pensar também. Vejam a maneira como o senhor ministro de Israel fala com o embaixador brasileiro. Está falando com quem? Com um bananeiro, com um inferior, com uma pessoa que não tem a capacidade de falar com ele olho a olho. Ele chamaria um embaixador da Alemanha e falaria nesse tom, exigindo que um presidente de um outro país pedisse desculpas? Ele falaria no mesmo tom com o embaixador da França ou da Grã-Bretanha? Ele falaria no mesmo tom com o embaixador do Japão ou dos Estados Unidos? Então faça-me o favor. Para além de tudo, essa gente acha que pode tudo e não pode. Então eu parabenizo o Lula por ter falado o que falou ontem, e deve falar mais, aliás. Ele não chamou o embaixador da Turquia, e o Erdogan, em dezembro, falou com todas as letras, chamou o Netanyahu de Hitler, fez comparação, eles nem chiaram. Com um discurso bem mais forte do que... Muito, né? Muito mais forte. Mas por quê? A Turquia faz parte da OTAN, entendeu? A Turquia faz parte da OTAN. Então agora quis aparecer, quis surfar em cima do Lula. Agora, Demore, por que faz tanto sucesso ainda? Por que cola tanto esse truque de transformar uma crítica forte do Lula à extrema-direita de Israel, ao Bibi, ao primeiro-ministro, transformar isso num ataque ao povo judeu? Porque essa manipulação ainda faz tanto sucesso na mídia brasileira, por exemplo. Isso é proposital, isso é feito de modo proposital. Quer ver o que falou o senhor André Laget ontem, que é o presidente da ONG Stand With Us, que é uma ONG de lobby sediada nos Estados Unidos, com financiamento direto do governo de Israel? Ele falou o seguinte:
o Museu Americano do Holocausto publicou um Twitter dizendo que é um absurdo o que o Lula falou. Sabe o que eu fiz, Chico? Eu fui lá no Museu Americano do Holocausto para procurar pesquisadores especialistas em Holocausto. Eu mandei um print para o pessoal aqui, se o print